Está começando o Maravilha. Os episódios que envolveram o jogador Tyson nesta semana trouxeram uma discussão importantíssima. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Para trabalhar com essa temática, na Semana da Consciência Negra, o Maravilha hoje tem a presença da Raíssa Borges, estudante do feminismo negro e estudante de relações públicas. Muito obrigada pela tua presença. E Antônio Jorge da Cunha, presidente do Comune, Conselho Municipal da Comunidade Negra, do Movimento Negro e também atuante dos movimentos sociais. Muito obrigada pela sua presença. Nós gostaríamos então de começar a conversar com vocês no sentido de que vocês nos relatassem um pouquinho dessa trajetória de vocês dentro do movimento negro e da importância de que tenhamos uma postura como essa que foi trazida à tona diante de mais um episódio de racismo que a gente presenciou, acompanhou aí pelos meios de comunicação. Raíssa, como é que é a tua atuação? Como você falou, eu não sou uma militante, assim, não me considero uma militante. Eu costumo dizer que eu gosto de reclamar, de ver as coisas erradas e realmente falar que está errado. Eu acho que o processo de me descobrir negra foi uma coisa que aconteceu a partir de 2014, 2015, então isso é muito recente, né? Quando eu comecei a me aprofundar mais sobre estudos do feminismo e vi que isso realmente não fazia tanta, como é que eu posso dizer, não representava de fato o que eu vivia, o que minha família vivia naquele momento. Então quis começar a estudar mais sobre movimentos feministas e me aprofundei no movimento feminista negro, que é o que eu estudo até hoje. E aí comecei a estudar Angela Davis, Bell Hooks e diversas outras autoras que falam sobre isso. Posso te perguntar por que se descobrir negra em 2014? Dá uma explicada pra gente o que tu queres dizer com isso. Eu acho que o período escolar, principalmente ensino fundamental, ensino médio, é um período que a gente quer ficar mais próximos do que é bonito. E o que é bonito ainda é a pessoa branca com traços mais finos, ou então a pessoa negra mais bonita é a que tem traços mais finos e a pele mais clara. Apesar de eu ter a pele mais clara, meus traços não são tão finos, meu cabelo não é liso, então quando eu comecei a aceitar que eu não precisava alisar o cabelo, que eu podia me aceitar do jeito que eu sou mesmo e não mudar as coisas em mim para me sentir bonita, para me sentir aceita na sociedade, foi quando eu descobri que eu estava, então, que eu sou uma pessoa negra, que a minha família é uma família de pessoas negras e que há essa diferenciação na sociedade e que eu posso ser aceita por mim para que as pessoas possam me olhar com um olhar mais positivo. Ok. Antônio Jorge, da tua trajetória? Da minha trajetória é o seguinte, eu iniciei minha trajetória nos movimentos sociais em 1989, quando três jovens negros aqui da cidade de Caxias do Sul se reuniram e começaram a discutir as questões raciais. Até aquele momento eu era que nem a Raíssa também, eu não tinha me descobrido ainda enquanto negro, né? E aí eu comecei a participar das reuniões com aqueles rapazes, né? E o tempo foi passando, eu fui me envolvendo cada vez mais, me descobrindo cada vez mais, me valorizando enquanto negro, e aí percebendo da necessidade do envolvimento cada vez maior, né? E saber que nossa história, a história do negro no Brasil, ela sempre foi, digamos assim, entre aspas, negado. Então a gente, como é que se diz, não se reconhece enquanto negro. E aí, a partir do momento que eu comecei a participar dos movimentos, que eu comecei a adquirir essa questão da negritude e valorizar, e me valorizar também enquanto negro, e lutar também para que os outros negros conseguissem também a criar essa identidade, né, e se valorizar enquanto negro. Então, Antônio, tu estás trazendo que é como se houvesse na história oficial contada um apagamento da identidade negra na história. Exatamente. Isso, poderia te dizer assim, a negação da história do negro, da história do Brasil, inclusive nas escolas. Porque a partir do momento que tu, nas épocas de escolas, que traz a questão do negro, como ele foi sempre, como é que se diz, submisso ao branco,
Isso, a pessoa negra se envergonha disso. E quando tu começa a descobrir a verdadeira história por outro viés, aí tu começa a te valorizar. A história é contada por quem conhece essa história e preserva a história. Exatamente. Aí tu começa a perceber que existe outra história, né? E tu começa, aí, que na raiz você tinha colocado, a se perceber, né, enquanto negro e te valorizar enquanto cidadão negro. Não ter vergonha de ser. Perceber que, na verdade, assim como a Raíssa viu a beleza que existe na pessoa negra que ela é, você se identificar com a história que os teus antepassados têm para colocar e a contribuição que eles tiveram para que sejamos a nação que somos, na verdade. Muito interessante o que vocês trazem. E Raíssa, desse teu envolvimento, tá? Ele surge como? Tu és de uma família de pessoas que têm esta consciência, foi você que se deu conta disso? Como é que vem essa tua identidade, essa tua história, esse teu te descobrir negra e defender, né, a tua negritude? Eu acredito que meu pai seja na minha casa a pessoa que tem mais consciência disso. Mas não vem da minha família, foi de uma coisa de eu ir atrás, de eu não estar me sentindo bem no ambiente que estava e querer descobrir realmente minha identidade para poder pertencer a um grupo social. Então, no momento que eu passo a estudar quem eu sou, os nossos antepassados e tudo, então eu consigo me enxergar, né? Mas não vem da minha família, vem bem numa coisa de eu pesquisar, de eu ir atrás. E eu comecei a estudar sobre isso mais ou menos no 3º ano do ensino médio. E agora estou no fim da faculdade já e continuo estudando sobre para entender cada vez mais. Mas é uma coisa muito pessoal, assim. Tá, o desejo, o interesse, na verdade, bem pessoal. E Antônio, dessa tua militância e desse comune, desse conselho que tu participa, como é que isso funciona? Qual é a contribuição? Como é que outras pessoas, por exemplo, a Raíssa teve essa possibilidade que ela diz, a importância que a escola teve para, de repente, descobrir algumas coisas que surgiram ali no 3º ano e que tu foste buscar continuar estudando, além da presença do teu pai, que tu dizes que é quem mais tem consciência dessa questão. Como é que vocês, lá no movimento social ou nesses conselhos, fazem com que as pessoas possam, né, ter essa dimensão de buscar esse espaço? Justamente, acho que a questão é essa. O Comune ele foi criado justamente para buscar, orientar esse tipo de problema. Quando surge na sociedade algum problema, o Comune está lá para orientar. Nós temos assessores, temos advogado, temos as pessoas que orientam os problemas que chegam, as demandas que chegam, por exemplo, a questão de racismo, a questão de racismo sociais. Aí chega para nós e a gente faz os encaminhamentos e tenta encaminhar para os locais necessários. E com esclarecimento, né, que a Raíssa está trazendo, tentar esclarecer as pessoas da importância que é ser negro, se for um negro que esteja sofrendo algum problema, né, se for outra etnia também que esteja sofrendo problema, a gente também atende e assim por diante. E da tua vivência, da tua experiência, tu tens percebido que as pessoas procuram mais vocês no sentido desse acolhimento, desse atendimento, desse auxílio que vocês prestam? Como é que isso funciona? Bom, eu assumi a direção do Comune agora recentemente. Eu vinha participando do Comune como conselheiro, tá? E eu podia perceber, junto com os presidentes, as pessoas que os problemas que chegavam até o Comune, eles buscavam distribuir e resolver, né? Tem as pessoas, como eu falei antes, as pessoas certas no lugar para resolver os problemas. E aí, eu agora na direção vou tentar dar continuidade da mesma forma que eles iam trabalhando, para a gente poder fazer um trabalho que a sociedade negra merece ser feito na cidade de Caxias. Vocês acreditam, na opinião de vocês, eu iniciei o programa fazendo essa referência, porque o que eu termino observando? Quando vem de alguém que tem notoriedade do ponto de vista social, econômico, esportivo, isto vem para a televisão, né? Na opinião de vocês, isso ajuda a discussão ou não?
Eu achei muito interessante porque eu acho assim, essa ideia de que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, quer dizer, eu tenho um compromisso social em ter uma atitude de vida que seja uma atitude antirracista. Isto é uma discussão pertinente, é importante, essa fala do jogador que sofreu, na verdade, com isso, se indignou, ela contribui ou não? Qual a opinião de você sobre isso? Eu acredito que sim, vem muito a contribuir, porque o racismo brasileiro é um racismo muito velado, ele é muito por baixo dos panos, isso, digamos. por baixo dos panos. E quando vem à tona uma situação dessa, porque os negros brasileiros sofrem muito essa questão do racismo, e ele não tem para onde recorrer, não tem a quem recorrer. E quando pessoa dessa notoriedade sofre uma questão de racismo e vai para a mídia, isso mostra que a sociedade em si, ela é racista, ela é preconceituosa. E aí é necessário que os negros, enquanto negros, se organizem para lutar contra isso. Não só os negros, mas a sociedade em si se organizar e lutar contra isso. Por isso que o negro, a questão do meio da consciência negra é importante para se refletir, para se fazer uma reflexão, né, do que foi a escravidão, dos reflexos que isso está causando hoje na sociedade, ainda causa hoje na sociedade, né, porque tudo isso é reflexo daquilo que o negro viveu no passado, né? Então ele continua, no meu ponto de vista, eu acredito que ele continua isso na sociedade, mas de uma forma, uma velada, né? Uma forma que são muito poucas as pessoas que percebem essa questão do racismo na sociedade brasileira. Muito poucos negros. Pois não, isso, eu Raíssa. acho que mesmo depois dos escravos serem livres, os negros ficaram à margem da sociedade. Então, até hoje, os negros ainda estão marginalizados. É claro que as pessoas no Brasil tentam fechar os olhos para isso e dizer, não sou racista e tal. Mas sim, porque nós somos maioria e ainda sofremos. 56% da população no Brasil é negra e ainda assim há muitos casos de racismo. Então, tem muitas coisas erradas que precisam ser mostradas. Corrigido. Por isso que é importante ter esse mês da consciência negra, que é um mês que a gente pode, que tem esses espaços para a gente poder falar. Discutir, né, debater, Isso. e analisar e refletir sobre a questão do negro no Brasil, na atualidade, né, porque a gente estamos vivendo o século XXI e vendo coisas que na verdade, se nós for analisar, coisas do passado estão se acontecendo hoje, né. Então é lamentável isso que aconteceu e que acontece todos os dias, que a gente não sabe, né, mas acontece todos os dias com as pessoas negras no nosso país. Eu me lembro de um colega, uma ocasião, que disse uma frase que aquilo me tocou muito, eu nunca consegui mais esquecer, porque um colega professor, na ocasião, ele era diretor de escola, e ele disse numa reunião que o negro sente o racismo no jeito como as pessoas olham para ele. Eu achei aquilo me magoou e machucou e marcou de tal forma que eu fiquei pensando, né, que e todas as vezes eu fico me perguntando o que é, né, esse sentimento que ele refletiu com uma fala dessa. Eu não sei como é que a gente também consegue combater coisas que estão tão arraigadas, né, porque são tão sutis, são tão subjetivas, na verdade, muitas vezes. Acho que o Brasil, eu tenho lido algumas coisas, que o Brasil ele foi um dos países que o racismo foi mais pior do que todos os outros lugares que aconteceu o racismo. Que nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo ele foi cara a cara. Na África do Sul, a mesma coisa. Tu sabia com quem tu estava brigando, com quem tu estava lutando, tu sabia que era teu inimigo. E no Brasil, tu não sabe quem é o teu inimigo, né? Todo mundo diz que o país não existe racismo, né? Mas a gente vive num país que essas aberrações que acontecem todos os dias. Que os negros ganham menos. Isso, que o negro é sempre considerado o primeiro, né? O primeiro a ser considerado como... Isso, os estudos mostram. Se você for fazer pesquisa, for buscar, você vai saber que o negro ganha menos, a mulher negra ganha menos que a mulher branca, o homem negro ganha menos que a mulher branca. Então é tudo essa questão que a gente luta para tentar ver se a gente consegue dar uma emparelhada mais, porque o distanciamento é muito grande. Desvela isso para fazer com que a sociedade pense, né? E que a gente consiga
se dá conta, né, de que a nossa raça é a raça humana. Exatamente. Não e como tal, né, não existe qualquer razão para que tenhamos diferenças tão brutais. Inclusive, o feminismo negro estuda isso, né? Que a mulher negra é o outro do outro do outro. Então, numa escada, a mulher negra está muito abaixo da sociedade, né? O outro do outro do outro. Então, acima das mulheres negras tem os homens negros, as mulheres brancas e os homens brancos. Então, isso é muito nítido também quando a gente fala de salário, quando a gente fala de local, de trabalho, tudo. A relação com as pessoas, dá para perceber que haja alguma mudança, que todo esse empoderamento, na verdade, que existe hoje, essa discussão, porque me parece que a gente, pelo menos, avançou em discutir e considerar que somos um país racista. Ou estaria enganada em dizer isso? Mas aí é uma questão que eu observo o seguinte, quando o negro discute questões de políticas que vêm a tentar a melhorar um pouco essa questão do distanciamento entre negros e brancos, aí surge aquela história de que o negro está fazendo racismo ao contrário. Racismo ao contrário. Então, como se existisse racismo reverso. Exatamente. Então é lamentável isso, né? Quando se está discutindo alguma coisa para tentar melhorar um pouco a situação de algumas pessoas que foi negada, porque o negro foi negado a educação, foi negado a moradia, quando ele foi liberto, né? Foi negado tudo. Sim. E aí hoje, quando só não foi negado a ele a obrigação que ele tinha de trabalhar e produzir e construir a riqueza do branco, né? Exatamente. Ele construiu essa riqueza. Negaram moradia, negaram educação, negaram tudo. Abandonaram a Deus dará, né? E aí hoje o nego se encontra nessa situação que está aí quando algumas lutam para tentar reverter essa situação que houve no passado, né? Por exemplo, a busca da questão da educação. Aí é racismo, o negro não pode, o Brasil não pode ser desse jeito, porque o negro tá fazendo racismo, ele está querendo ser mais do que os outros, não sei o quê. Então essa questão é uma discussão muito assim, negativa, né? Que muitos países criaram políticas de ações afirmativas para tentar reverter um pouco essa situação do negro na situação que ele sofreu no passado da escravidão. Eu acredito que quando a gente levanta essas questões também, elas são levantadas por pessoas negras. E eu acho que daí também mostra o racismo de o quanto as pessoas brancas estão querendo ouvir o que a gente está falando. O quanto a nossa fala realmente chega nessas pessoas que dizem que querem realmente ouvir, sabe? Aí também é uma questão de racismo, porque a gente está tentando falar e mostrar o que estamos passando, o que a gente quer e tal. Mas até onde querem realmente nos ouvir. Nessa tua trajetória educacional, tu percebes que houve uma mudança ou não? Ou que tu sentia quando tu estava lá no teu ensino fundamental e médio, tu continua sentindo agora, tu acha que tem avanço? Como é que tu olha essas questões, Raíssa? Eu não sei, na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa negra de pele clara, então muitas coisas que eu sinto, ele não vai sentir por ser uma pessoa negra de pele mais escura. Quando a gente fala de colorismo, então as pessoas negras de pele mais escura sofrem mais com racismo, mas mesmo assim eu faço bastante evento, principalmente mestre de cerimônias, porque eu sou formada em relações públicas, e consigo sentir os olhares e comentários das pessoas. Por causa do cabelo, por causa do jeito de falar. Algumas pessoas já chegaram pra mim dizendo até, tu não pode ser daqui, não sei o que, sabe? Então é coisa muito de Caxias do Sul também, né? Mas eu acredito que não é uma coisa que a gente consiga mudar tão rápido assim. Eu acho que é um pouco utópico a gente dizer que uma conversa ou que um bate-papo vai mudar, porque é muito filosófico demais, assim. Isso vai levar muitos anos ainda para se romper com essas barreiras, né? Que políticas públicas vocês consideram as mais necessárias para realmente que a gente possa, como sociedade, ir evoluindo nessa discussão? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que um país, para se desenvolver, ele tem que investir na questão da educação do seu povo. Uma vez que ele investe em educação, eu acho que a chave do processo é isso. Então, quando alguém tem condição de estudar e outros não têm, outros são afastados do processo educativo,
Então fica difícil. Então por isso que a gente luta, discute, briga por questões de ações afirmativas, para que a gente tente melhorar a situação desse povo, tente pelo menos aproximar um pouco mais daqueles que... Eu costumo dizer o seguinte, né? Se você vai fazer uma Olimpíada, tá? Comparar o escravo com o imigrante que veio de fora. Na Olimpíada, você larga aqui o primeiro correr, né? Ele sai na frente, depois que ele correu tantos quilômetros, você larga o outro. Ele vai acompanhar aquele que saiu primeiro quando? Nunca ele vai acompanhar. Né? Então a mesma coisa a questão do negro no Brasil. O imigrante ele veio para cá livre, né? Conseguiu trabalho, assalariado, e o negro não. Quando ele foi liberto, ele foi largado a Deus dará. Sem condição nenhuma, sem inclusive, condição de prover nenhuma. A sua própria subsistência. Exatamente. Né? Como é que ele vai chegar, aproximar dos outros? Nunca ele vai conseguir chegar a isso, né? Sim, porque as condições são muito diferentes. Então, quando a gente discute as políticas de ações afirmativas, é justamente para tentar aproximar um pouco, que é muito difícil, mesmo que se conseguisse umas políticas de ações afirmativas que durasse 10, 20 anos, acho que ainda assim não conseguiria acompanhar aqueles que estão na frente. E tem uma coisa também, eu acredito muito também na educação, e eu acho que o investimento em pesquisas também, porque às vezes tem esse as pessoas dão então acesso para os negros à educação, mas aí as pessoas negras não têm um emprego para conseguir pagar a passagem para chegar até a faculdade. Então é tipo, não estão chegando. Por que as pessoas não estão mais usando isso? Então vamos pesquisar por que isso está acontecendo. Qual o passo a passo, qual o caminho que as pessoas estão percorrendo para chegar até determinado local. Não, é visível algumas coisas. Eu vou me reportar à minha área, eu sou professora, né? Quantos colegas professores negros eu tenho? São pouquíssimos, né? São muito poucos. Quer dizer, os que tiveram acesso ao ensino superior são pouquíssimos. Aí você vai subindo de cargos, de patamares, você vai ver os negros aonde? Não dá nenhum. Professor você já não vê, muito pouco. Sim. Que é uma profissão que socialmente não é das mais valorizadas. Exatamente. Né? Inclusive, embora importante, mas não valorizada. Exatamente. Inclusive, tem uma pesquisa, eu acho que no Nexo, não tenho certeza, mas saiu uma pesquisa ontem mostrando quais os locais que os negros, quais profissões que os negros estão seguindo mais. E medicina, direito, esses cursos são os cursos que têm menos negros. Tipo, esses cursos que são mais apreciados pela sociedade, assim, são os cursos que têm menos negros. Mais elitizados, exato. E na faculdade, por exemplo, eu tenho um professor negro, porque eu incomodei bastante. Para ter, então eu tenho um professor negro. Então isso é visível, né? É visível na sociedade, né? Acho que não vê quem não quer. Que existe uma diferença muito grande, né? E ter um mês, né, uma semana, e nós temos o Dia da Consciência Negra, nós vamos pensar, o mês de novembro, agora a gente está chegando a 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Os eventos, as atividades que acontecem na perspectiva de vocês são fundamentais para reafirmar essa identidade. A cada ano a gente tem que cada vez mais fazer eventos, trazer à tona essa discussão para reafirmar cada vez mais essa identidade. Eu acho que muitos eventos têm que acontecer nas escolas também. Acho que as pessoas que estão nas escolas são as pessoas que vão estar ainda no futuro, formando de verdade a sociedade. Então, os eventos nas escolas também são primordiais. Eu acompanhei essa semana uma matéria que falava, achei fantástica a ideia da professora, que ela trabalhou justamente para reafirmar, né, a negritude das meninas com a lógica, solte seu cabelo e prenda o seu preconceito, né? Eu acho que isso traz uma lógica de um empoderamento e de uma valorização que é muito importante, tu te olhar, tu te identificar com essa pessoa que você é e você gostar de si mesmo. Acho que a tua autoestima é uma coisa bem importante para reafirmar isso. Sim, no período escolar, eu lembro que não estudei muito sobre isso, na verdade bem pouco, e o que estudei sobre negros era escravidão ou miscigenação, num olhar de Paulo Freire, que a miscigenação para ele é uma coisa bonita, na verdade era estupro, então é uma coisa que depois eu fui estudar, mas eu acho muito importante estudar isso na escola, porque eu só soube depois que eu saí da escola. Eu acho que é uma coisa que a gente já tinha que saber naquele ambiente. Mas que nem eu disse antes, acho que a educação, a escola negou muitas coisas ao negro.
Hoje, a questão da negação da nossa identidade. A escola é responsável por isso. Ou romantizou o sofrimento. E também, né, pode ser. Então é uma questão que isso passa pela educação. A partir do momento que a escola trabalha esse tema com outro olhar, com outro viés, eu acho que as coisas mudariam, né? Sim, teríamos avanços. Com certeza. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, no sentido dessa reafirmação dessa identidade, da valorização dessa negritude que vocês trouxeram aqui, que é tão importante a gente conhecer, reconhecer e entender a importância de tudo isso no contexto da sociedade. Olha, eu diria para quem nos está assistindo que estamos na Semana da Consciência Negra, mês da Consciência Negra, e para nós, negros, é importante essa discussão justamente para reafirmar a nossa condição, a nossa vivência na sociedade, a nossa condição enquanto negro, e chamar o povo a participar cada vez mais das atividades que são feitas na Semana da Consciência Negra, que eu acho que não deveria ser uma Semana da Consciência Negra, mas uma consciência coletiva, na verdade. Semana do mês da consciência coletiva, né? Todo mundo refletisse a respeito da questão do que foi a escravidão, do que foi o que o negro passou no passado. Uma sociedade erigida com a exploração do trabalho escravo. Exatamente. Né? E vem se negando o tempo todo muitas coisas para o negro na sociedade brasileira. Então, acho que reafirmo aqui mais uma vez que a participação da sociedade caxiense como um todo, acho que é muito importante. No momento tão difícil que nós estamos passando, vivendo hoje, a nossa sociedade brasileira, né? Um retrocesso, estamos vendo o retrocesso de muitas conquistas que a gente teve no passado e parece que se a gente não lutar, a gente vai perder muita coisa. Então, acho que é importante a gente estar organizado, estar unido e lutando contra esses retrocessos que estão vindo por aí. Raíssa. Eu digo para conhecer quem você é de verdade, estudar sobre você, sobre o teu passado, sobre tudo o que aconteceu, para ter certeza da tua identidade, de onde você participa, dos grupos que você pode participar, participar das atividades que estão sendo oferecidas aqui na cidade. E é isso. Maravilha, agradece muito a presença de vocês. Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada, Antônio Jorge. E é fundamental que a gente lembre sempre que tudo passa por uma questão de políticas públicas. Educação, saúde, desenvolvimento, possibilidades, igualdade de oportunidades para todos é fundamental. Uma sociedade só se faz quando a gente se dá conta que o respeito é a pessoa humana.